Fala nação, salve salve, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cruzoeiro. Eu sou o Valdir e venho comentar aqui a respeito desta saída de Paulo Pezzolano, chegada do novo treinador, o Pepa, de 42 anos, treinador português, e toda essa mudança que teve no Cruzeiro, né, deste final de semana aí, com o jogo contra o América pela semifinal do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro sendo eliminado e todo esse alvoroço que virou, né? Essas últimas horas aí do Cruzeiro. Bom, estou gravando esse vídeo aqui logo após a coletiva também do diretor do Cruzeiro, Pedro Martins, onde esclareceu ali alguns questionamentos da imprensa, né? Nem todos, né? Acabou desviando ali de alguns, né? A gente sabe como funciona a coletiva de diretor, nem sempre vai responder diretamente a pergunta que é feita ali pelo jornalista, mas alguns pontos importantes foram tocados, principalmente na tomada de decisão da saída do Paulo Pezzolano e a chegada deste novo treinador. Bom, antes de eu comentar aqui diretamente sobre o que foi falado pelo Pedro Martins, eu queria expor a minha opinião para vocês e queria saber também a de vocês aqui, para poder falar aqui nos comentários deste vídeo no YouTube do que você achou dessa saída de Paulo Pezzolano. Bom, o Cruzeiro perdeu novamente para o América, 7ª derrota seguida aí para o América, né? Infelizmente nos últimos anos, né, nesta década, e nada dá certo para o Cruzeiro contra a equipe americana, que novamente fez um jogo contra o Cruzeiro onde ficou mais tranquila dentro do jogo, né? Não tinha tanto nervosismo, tanta ansiedade como o time do Cruzeiro tinha e se apresentava totalmente desorganizado. A gente viu um jogo do Cruzeiro contra o América, mais do mesmo daquilo que foi o primeiro jogo, onde o torcedor esperava ter uma evolução, uma mudança de postura, que a certo ponto eu até concordo no que disse Paulo Pezzolano em sua coletiva de despedida do Cruzeiro, falando que esse time tem uma competitividade. Realmente é um time que ele não sabe, eu não consigo perceber, talvez os torcedores mais incrédulos e mais raivosos aí com o time do Cruzeiro podem justificar que, pô, esse time não tem raça, não tem vontade. Mas eu não consigo ver que pelo menos entrega os caras têm dentro de campo. Mas como falta a parte técnica e o time está todo desorganizado, e acaba influenciando bastante. De fato eu vou ser sincero com vocês aqui, essa saída do Pezzolano não me surpreendeu tanto, porque quando acabou aquele jogo contra o América lá na Arena do Jacaré, junto com os amigos meus, eu até comentei, cara, essa situação que chegou no Cruzeiro agora, basicamente a gente que acompanha futebol há bastante tempo, são duas coisas que acabam modificando esse ambiente, né? Ou acabam chegando novos jogadores, e aí tem que ser jogadores para chegar com titular, com experiência, para mudar um ambiente, né? Para dar uma alternada ali naquele elenco, naquele momento. Essa é uma opção. A outra opção é aquela que mais acontece no futebol brasileiro, que é uma troca de treinador. Naquele momento, eu não achava que o Paulo Pezzolano iria sair. Porém, hoje, quando a gente observa a saída de Paulo Pezzolano e tudo que está sendo falado, dá para se concordar e você busca um antepassado aqui para você conseguir justificar essa saída dele. Depois da derrota ali contra o Pouso Alegre, realmente deu uma mudada muito drástica no Cruzeiro, né? O jogo contra o Atlético Mineiro foi o jogo atípico daquele Cruzeiro, mas eu acho que por se tratar de clássico emocional, a torcida, a pressão, aquilo ali deu uma mudada e parecia que o time ia dar uma revigorada, mas acabou não tendo. O time se perdeu dentro de campo, Paulo Pezzolano tem poucas peças ruins dentro de campo e não conseguiu extrair o melhor desses jogadores, muitos jogando em posições que não são a deles. A gente pega até esse último jogo, por exemplo, o Bruno Rodrigues jogando ali de ala. São coisas que aconteceu nesse time do Cruzeiro, né? Como o Alisson também jogava às vezes como ala, Ramiro às vezes de zagueiro, às vezes jogava lá na frente, né? O Wesley atrapalhando o Bruno Rodrigues de uma ponta para outra. Enfim, foi um Cruzeiro muito bagunçado, onde teve uma alteração muito grande de jogadores e de jogadores de péssima qualidade que foram contratados por essa diretoria. Mas a gente percebeu na coletiva do Pedro Martins que a decisão tomada por essas contratações aí, até então eles acreditam que tem potencial sim, que pode extrair melhor do que esse elenco tá mostrando. E aí falta essa sinergia melhor entre um comando da equipe técnica e também junto com esses jogadores. Eles precisam corresponder melhor dentro de campo, mas eles também precisam dar essa mudança. E aonde eles conseguiram ver isso? Naquela derrota contra o Pouso Alegre. E ali veio a tomada de decisão, onde o Paulo Pezzolano, né, já estava com um cara mesmo que não ia continuar no Cruzeiro. Porém, isso não vazou nada, ninguém falou nada. Foi muito estranho isso, né? E aí, desde então, a diretoria do Cruzeiro vem trabalhando o planejamento, né, de contratar um novo técnico que se encaixaria
dentro das condições, das ideias que eles pensam, né? Que agora o Pepa, a gente vai falar mais sobre ele aqui. De fato o Paulo Pezzolano não queria, pelo jeito, continuar no Cruzeiro já desde o ano passado. Ele entendeu que o processo dele terminou no final da temporada passada com acesso, né? Mas a diretoria foi conversando, ele aceitou ficar aqui até o final do Campeonato Mineiro. Agora, o que mais me assusta é o fato de chegar agora, se ele tivesse ido para uma final do Campeonato Mineiro, ele realmente ia sair. Se o time tivesse jogando bem, se não tivesse perdido para o Pouso Alegre, ele iria sair? Ou a diretoria continuar com eles, sendo que ele falou que não queria continuar? Fica essa incógnita aí, porque parece que, independente do resultado, ele não viria a continuar no Cruzeiro nessa temporada. Ele continuou, esticou ali para ajudar meio que o clube até encontrar um novo técnico, que foi aí o Pepa, né? De 42 anos, treinador português, teve uma passagem longa por vários clubes portugueses, né? E chegou a trabalhar por último aí na Arábia, lá no Al-Tay, né? E fez uma péssima campanha nesse último ano lá, mas o time também a gente não pode analisar só por números, né? Se for analisar só por números, o Cruzeiro teria ganhado do América neste domingo. Bom, olha só, pessoal, vou colocar aqui na tela algumas coisas pra gente analisar. Eu queria mostrar pra vocês, né, que eu tava até acompanhando aqui a coletiva agora há pouco, terminou, e eu comecei a dar umas estudadas um pouco mais, né, sobre este novo técnico aí, que o Cruzeiro quis trazer agora, né? Tá a galera zoando, parece aí como é que chama? O Vin Diesel, a mistura do Jean-Pierre também, parece até o ministro do STF lá, o Alexandre Moraes, enfim, é uma mistureba de várias pessoas e qualquer careca parece, né? A verdade é esse. Mas tá aí então o Pepa, né? Já anunciado oficialmente pelo Cruzeiro como o novo treinador. Dentro dessa matéria aqui, gente, ficou muito legal porque essa matéria aqui do Coach Voices, eles falam sobre... É uma entrevista, né? Ali com o treinador, e ele fala um pouco mais sobre a carreira dele até chegar agora como técnico. Olha essa foto parecendo bastante aí o Jean-Pierre e o Vin Diesel, né? Eu fiz até essa montagem lá no Cruzeiro. Olha só, ele começou a sua carreira de futebol, né? E inclusive foi lá no Benfica ali, né? E teve até um potencial inicial, pelo que falaram, porém ele teve alguns problemas físicos muito preocupantes na carreira dele, né? Inclusive eu acho que teve um tumor no pé, foi bem complicado. E ele aposentou cedo, acho que foi 26 anos, ele chegou a aposentar, já tinha filhos e tudo mais, né? E que ó, ele fala, ó, parou de jogar por incapacidade física, né? Que ó, antes das intocáveis lesões, veio a minha conduta errática. Quando eu me aposentei aos 26 anos, já tinha filhos para sustentar, né? Então assim, ele conta um pouco dessa história dele, até chegar ao ponto de ser treinador aí e passar por diversos times aí, começando ali na base do Benfica e tudo mais, né, que foi o time que também ele acabou sendo revelado. E ele conta um pouco aqui, um detalhe, né, que eu consegui até extrair, tem aqui no Twitter do Cruzeiro, que foi um negócio importante que ele falou, que eu consegui destacar aqui. Deixa eu pegar pra vocês. Foi sobre essa fala aqui, ó. Tá dentro isso aqui que eu postei tá dentro daquele texto aqui no site do Coach Voices aqui, ó. Ele fala: "A minha ideia de jogo é a organização. Eu gosto do jogo apoiado, gosto de ter a bola, mas não compactuo com a moda de que só isso funciona, né? A posse de bola estéril não me interessa. A minha obsessão não é a posse, é a baliza, né? Que os portugueses chamam de baliza, o gol adversário." E depois ele fala assim, complemento, ó, às vezes os mais passionais veem falta de atitude dos atletas, né? Quando o que falta é organização coletiva. A grande maioria dos gols nasce em transições. Se o time não estiver organizado para reagir à perda de bola, não há atitude que resolva. Essa fala dele é muito interessante, porque ela encaixa exatamente nesse Cruzeiro. Um time sem organização neste momento. O Cruzeiro não é um time organizado taticamente. O Paulo Pezzolano não conseguiu fazer aquilo que ele fez no elenco passado com este elenco. Este elenco não era obediente taticamente dentro das ideias que o Paulo Pezzolano apresentava aqui no Cruzeiro. E ele fala justamente que é essa característica que ele vem. Ele organiza primeiro o elenco, né? Organiza ele para depois que ele consiga fazer outras coisas. Então também outro detalhe, ele começa na parte de trás, ele ajusta a defesa, e é isso essa característica que ele teve nos outros clubes que passou. Outra fala importante que ele chegou a falar, isso aqui, ó: "Estamos mais próximos da vitória quando temos consciência do que queremos. Ganhar é bom, mas saber o porquê se ganhou é fundamental." Frase muito bacana, né? Parecendo com as frases do Vin Diesel aí
quando tem no Velozes e Furiosos. Tá aí, ó, olha o anúncio oficial do Cruzeiro, né? Com o Pepa aí, novo técnico do Cruzeiro. Foi anunciado, então, na tarde desta segunda-feira, 1h da tarde aí, momentos antes da coletiva do Pedro Martins aí. Bom, o SofaScore aqui trouxe até esses últimos números. Eu queria falar com você aqui, torcedor. Não se apegue demais aos números. O treinador não presta, é ruim, porque tem uns números ruins aqui, ó. 16 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 9 derrotas, né? Olha, menos de 40% de aproveitamento lá na equipe da Arábia Saudita no Al-Thai. Mas você analisar só números assim, cara, eu acho que é muita sacanagem, mesmo também porque Paulo Pesolano, quando veio no Cruzeiro, ninguém conhecia, os números não eram tão bons assim, né? E olha só a surpresa que foi, grata surpresa, na temporada passada. Então, por favor, não se apeguem somente a esses números. Olha só, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, que eu acho importante aqui, daqui a pouco a gente vai ver sobre a questão do Pedro Martins, mas eu queria colocar primeiro a questão da carreira. Cadê? Eu tinha pegado aqui, eu tinha anotado só para falar com vocês a respeito do que é o Pedro Miguel Marques da Costa Felipe, né? Galera zoando, né, do Pepa aí, né? Já tá aquela zoeira. Inclusive tem um desenho da Peppa Pig que vai falando das galinhas entrarem lá, o pessoal tá pegando isso aí pra usar no jogo contra o Atlético Mineiro, vamos ver, né? Olha só aqui, ó, ele é conhecido como Pepa, ele tem 42 anos, está sem trabalhar desde janeiro, quando deixou o Al-Thai da Arábia Saudita, considerado um dos grandes nomes da nova geração de treinadores do Portugal. Ele vinha conversando com a Raposa há algumas semanas, uma vez que já sabia que Pesolano deixaria a toca após a campanha no campeonato estadual. Bom, tudo isso aqui vai ao mesmo na justificativa do que disse o Pedro Martins, tá? Isso, eu acho que tá bem compactuado, as informações estão sendo passadas nisso aqui. Realmente não teve falta de planejamento nesse sentido, não. Eu acho que realmente isso aqui foi organizado. Olha só, o Pepa chegou a ser jogador, interrompeu a carreira em 2007 por conta de lesões. Fez a transição para iniciar atividades fora das 4 linhas e acumula boas campanhas. Na temporada 2020-21, elevou o Paços de Ferreira ao 5º lugar do Campeonato Português. Em 2020-21, alcançou a 6ª posição com o Vitória de Guimarães, né? A ideia dos dirigentes do Cruzeiro é manter dentro de campo um estilo de jogo protagonista. O português aqui vai assinar contrato até o final de 2024. Essa informação aqui não foi falada, a gente não tem uma noção. Aqui dentro da Rádio Tatiaia aqui também, eles falaram, né, dele, né, do Pedro Miguel, Pedro Felipe aí, o Pepa, né? Falando aqui que ele já trabalhou, né? Começou a carreira em técnico em 2009 no Sub-19 do Taboeira de Portugal, depois foi auxiliado do Sub-17 do Benfica, e aí depois ele foi profissional no São Joanense em 2013. Aí passou pelo Feirense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, todos futebol português. E por último aí no Al-Thai da Arábia Saudita, né? Aqui no Vitória de Guimarães eu acho que foi o mais que pode se comparar ao que ele pode se apresentar aqui no Cruzeiro, tá? Pelo nível de elenco e também pelo nível de financeiro do time no momento, né? Olha só, aqui depois fala um pouco mais, aqui, deixa eu ver, o Pepa é considerado um dos grandes nomes da nova geração portuguesa, ele esteve na mira do Santos no ano passado, tá, e ele rejeitou a oferta aí do Santos, e aqui, ó, destaque a boa campanha no Vitória de Guimarães 2021-22, que a gente falou aqui, né. Bom, é um treinador que tem uma ideia muito legal, inclusive ele falou sobre isso aqui, ó, dentro de uma entrevista que ele deu para o Future, lá no canal Future, The Pitch Invaders, ele falou aqui a respeito sobre esse estilo de jogo dele. Prestem atenção aí no que disse. Nós, às vezes, dizemos assim: eu prefiro morrer com as minhas ideias. É uma frase que se utiliza muito. Mas eu compreendo essa frase, mas eu prefiro viver do que morrer. Portanto, eu gosto muito das minhas ideias, vou defendê-las sempre, mas tenho que respeitar muito o jogador e perceber o contexto onde estou inserido, para tirar o melhor dos jogadores. Senão, vou estar a castrar, vou estar a limitar o jogador e não vou estar a tirar todo o potencial que posso dos jogadores em determinado sistema, contexto, país, cultura, tudo conta. E eu era muito fechado nas minhas ideias, até mudar para um time, para uma equipa, na Primeira Liga Portuguesa, que estava a lutar para não descer de divisão. E eu tinha aquela ideia muito fechada, de uma equipa muito aberta, muitos laterais projetados ao mesmo tempo, um equilíbrio feito praticamente só com os 2 centrais e o médio defensivo, uma equipa de muita posse, muita largura, campo grande constantemente, e a verdade é que comecei a ter problemas porque não tinha jogadores para jogar daquela forma. E então
tive que adaptar para salvar, entre aspas, o clube. Não fui eu que salvei, foram os jogadores. Eu só ajudei a ir ao encontro daquilo que eles tinham de melhor. Depois tive outras possibilidades, com outros contextos, de voltar a esta ideia que a mim mais me satisfaz, mas é o que eu digo sempre, mais do que a satisfação pessoal do treinador Pepa, é o prazer dos jogadores em campo em potenciar ao máximo as suas capacidades. E só depois vem o meu prazer na forma de jogar, porque eu prefiro sempre ir ao encontro da matéria-prima que tenho. Agora, há princípios gerais, há linhas gerais que não fogem, seja em que contexto for. Agora, a dinâmica da equipa e a estrutura da equipa, isso sim é possível alterar consoante os jogadores. Tá, então, cara, muito legal a fala, né, do Pepa. E principalmente quando ele fala aqui a respeito de ter que se adaptar, né? Não adianta ele ter as ideias dele, a convicção dele e forçar todo mundo a se adaptar àquilo ali. Não, ele tenta entender o máximo de cada atleta, daquilo que cada um pode entregar, e ele se adapta o elenco dentro aí dessas ideias, né? Foi muito legal essa. E quando ele fala ali, né, que ele prefere não prefere morrer com as ideias deles, né? Prefere viver, né, com as ideias dele ali, mas compreendendo também a mudança que o time precisa acontecer, né? É se adaptar, né? E aí ele fala sobre isso. Então ele, cara, Pepa, você vai ter que se adaptar muito aqui nesse Cruzeiro, cara, porque é um Cruzeiro hoje muito complicado, um time com pouquíssimas peças, né, um elenco muito fragilizado. O Cruzeiro tem uma fragilidade defensiva muito grande, a gente conseguiu perceber isso aí. Talvez, entrando nesse fato que ele fala sobre a organização, o trabalho de organização tática, como a gente falou agora há pouco, talvez esse ajuste pode ficar melhor, e aí o Cruzeiro pode ter uma entrega a mais, porque a gente, quando olha alguns jogadores, você, pô, esse jogador poderia estar fazendo um pouco mais que isso, do que ele tem apresentado, um Nicão, um Wesley, um Neto Moura, né, são vários jogadores, o Ramiro e tudo mais, poderiam estar um pouquinho a mais, a gente sabe que esses caras têm um potencial, então acho que talvez esse cara chega para dar esse ajuste, é o alento que vem a mim nesse momento para poder falar com vocês aqui também, porque, porra, o investimento foi muito louco, né, a diretoria trouxe alguns jogadores como o Richard, o Marlon, tudo sem a tomada de decisão desse técnico aí, mas pelo que deu para ver na coletiva né, não é o treinador que vai tomar a decisão, ele vai participar ativamente dentro da inclusão aqui no clube e por isso foi escolhido para ser o novo técnico do Cruzeiro. E aí, cara, eu queria mostrar aqui para vocês, a gente pegou esses trechos que tava aqui na coletiva, para que vocês também entendam qual que é a ideia, né? E o Pedro Martins, ele falou aqui, eu vou colocar aqui na tela agora, sobre a tomada de decisão aí na escolha desse novo treinador. Por que tomaram a decisão de vir o português Pepa de 42 anos? Para quem não entendeu por que o Cruzeiro tomou essa decisão, então entenda a partir de agora. Olha só. Quando a gente foi buscar o próximo treinador, né, a gente entendeu que tem alguns princípios que são fundamentais. A gente foi atrás de um treinador que identificava o Cruzeiro como uma grande oportunidade na carreira, um treinador com método e com capacidade de entendimento do projeto do clube. Então, é alguém que vem para fazer uma construção coletiva e não para ser o dono do processo. O Pepa, pelo histórico recente de trabalhos que ele fez, é um treinador com energia, com uma capacidade de liderança muito interessante e, além disso, um cara extremamente estudioso. Então, o Pepa, ele vem para o futebol brasileiro já conhecendo muito do futebol brasileiro. Ele vem para disputar o Campeonato Brasileiro já conhecendo muito do Campeonato Brasileiro. E ele vem com uma estrutura de apoio, que é nosso staff interno, para fazer com que qualquer tempo de aprendizagem que seja necessário seja encurtado. Então, foram essas características que a gente foi buscando e identificando para nos dar segurança sobre essa decisão, né? Definir treinador para o Cruzeiro hoje não é tão simples. Mas, ao longo do tempo, a gente foi estabelecendo pesquisas e estudos para que a gente pudesse estabelecer listas e listas e listas de treinadores com esse potencial. É óbvio que ali, num aprofundamento, você acaba direcionando melhor a sua decisão, né? Mas a gente está muito convicto de que esse passo com o Pepa é um passo à frente para o projeto. Tá, então, a fala do Pedro Martins, né? E a gente pode destacar aqui duas coisas. Até anotei aqui enquanto eu tava ouvindo. Olha, primeiro ele fala da construção coletiva, né? O treinador vem para fazer uma construção coletiva e não ser dono do processo. O que significa? Sabe aqueles treinadores que a gente vê no futebol brasileiro? Tipo, sei lá, vai trazer o Mano Menezes, aí tem que se adaptar a tudo o que o Mano quer. Não é isso, né? Ele vem fazer essa construção coletiva como um todo dentro do elenco do Cruzeiro, dentro do departamento de futebol.
e entendendo este processo aí, não dominando ele, não tendo que ser aquilo que ele queira, mas entendendo a limitação financeira do time, a limitação técnica no momento. Extrair o melhor daquilo que ele tem, é essa a característica aí. E eles falam que ele já vem conhecendo muito o futebol brasileiro, esperamos que sim, né? Eu fiz até um questionamento aqui, eu falei, cara, me preocupa neste momento é o Cruzeiro ter aí pelo menos de 30 dias, né, para treinar, vou botar aí 2 para 3 semanas aí para iniciar o Campeonato Brasileiro, e ele só fazer treinamento, ele não vai ter um jogo, ele não vai conseguir ver o time, né? Aí vocês perguntam, pô, por que ele não demitiram então o Pesolano ali contra o Pouso Alegre? A diretoria também viu que naquele momento não era o ideal fazer isso. E eu também achava até meio sem noção se acontecesse aquilo. E se tivesse acontecido, a torcida ia ficar muito louca, né? Eu acho que no sentido do que foi. E o Pesolano também, eu acho que ele não deixou de ser profissional no Cruzeiro mesmo naquele momento ruim ali. Agora, a grande questão é que o Campeonato Mineiro, para o Cruzeiro nessa temporada, ele deveria ser mais importante do que ele foi. Ele deveria ser uma espécie de laboratório mesmo para a sequência do campeonato. Isso a gente não vai conseguir ver mais, né? Porque o Cruzeiro já foi eliminado. Gente, outra fala dele importante aqui, olha só, é a respeito do diferencial do clube em relação aos demais, né? O nosso diferencial competitivo é a capacidade de trabalho. Alguns podem achar uma ladainha, né? Isso que ele fala aqui, mas eu entendo que eles estão numa tomada de decisão assim, não vai fazer loucura, não vai contratar meu negócio mesmo, e vai ter que ser assim, e acreditam de extrair o máximo daquilo que o elenco tem, que eles acham que pode ser melhor. Então, deixa ele falar aqui, eu vou colocar aqui na tela e vocês vão entender o que é que o Pedro Martins falou e explicou melhor. Olha só. Com relação ao objetivo, é sempre importante a gente recuperar o que era o Cruzeiro no ano passado. A construção que a gente conseguiu fazer, o acesso que a gente conquistou. E olhando para o Cruzeiro para os próximos anos, a gente sabe que queremos não só permanecer na Série A, mas promover um crescimento sustentável, ano a ano, dentro do clube. Vocês sabem que a nossa capacidade de investimento não é alta, a gente já falou isso várias vezes. Vocês sabem que o Cruzeiro não vai sair no mercado contratando grandes nomes, primeiro porque a gente não tem capacidade, e segundo porque a gente não acredita em Salvador da Pátria. E a gente quer reforçar que o nosso diferencial competitivo é a nossa capacidade de trabalho. A gente precisa trabalhar melhor que os outros. A gente precisa trabalhar mais que os outros. E o nosso projeto, esse que fez a gente escolher o Pesolano, esse que fez a gente escolher o Pepa, esse é o nosso diferencial. Por isso, quando a gente fala da troca de um treinador, nós não vamos seguir o modelo tradicional. O nosso diferencial competitivo é o que se faz aqui dentro e não o que se faz lá fora. Quando a gente fala de reforço, é óbvio, a gente sempre vai estar atento ao mercado. Mas antes a gente precisa tirar o máximo de quem está aqui dentro. E hoje a gente não está fazendo isso. Isso aí é verdade, vou concordar com o Pedro Martins, né? Não conseguiram, não estão extraindo o máximo do que esse time consegue extrair, né? O máximo que esse time pode fazer. Então, assim, concordo totalmente aí. Agora, ele fala sobre a questão de contratação, né, torcida, que não tem capacidade e não acredita em Salvador da Pátria, né? Ou seja, não adianta, não vai trazer o cara renomado, o Soares e tal no Cruzeiro. Não vai ser esse tipo de perfil que a diretoria vai adotar aqui. Ele acredita que o time precisa trabalhar mais que os outros, sem seguir aí aquele método tradicional, né, do futebol brasileiro, sem as loucuras que já aconteciam. Eles estão querendo quebrar todo esse paradigma velho que já existia aqui no futebol. Bom, é isso, gente. Eu acho que o Cruzeiro chega numa fase agora muito complicada. São pouquíssimos pouquíssimos dias até o início do Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Corinthians, estreia fora de casa. E também, além disso, o Cruzeiro deve enfrentar aí a outra equipe pela Copa do Brasil nessa semana anterior, né? O jogo do Cruzeiro dia 15, acho que dia 12, se eu não me engano ali, deve ser as datas da Copa do Brasil, então já vai ser o primeiro compromisso aí e já é jogo decisivo, então o Pepa já chega já na pressão, isso é normal acontecer, time grande, e é essa a grande preocupação, vai ser o maior time que ele já vai ter treinado na carreira, com todo respeito aos times de Portugal, mas não chegam aos pés ali de Benfica, não chega aos pés ali do Porto, do Sporting, né? Do Braga, que são os maiores times ali de Portugal. Então, assim, é um treinador que tem boas ideias, né, se assemelha bastante à questão daquilo que o Pesolano também
fazia já no Cruzeiro. De esquema de jogo, para o torcedor entender, eu estava analisando aqui, me falaram que ele gosta de atuar em um 4-2-3-1, num 4-3-3, né? Não tem tanta essa firmeza, vai ter que colocar aqueles 3 zagueiros como o Paulo Pezzolano vinha fazendo. E eu acho que talvez pode ajudar o time do Cruzeiro, porque eu não vejo esse time hoje, esse elenco, se adaptando àquele tipo de formação. O Cruzeiro estava muito aberto, muito frágil. Precisa ter uma característica de boa saída de bola lá de trás, o Cruzeiro não tem isso. Vai precisar reforçar ainda, vai precisar trazer zagueiros. Tá vindo aí o Luciano Castan, mas eu ainda acredito que precisa melhorar sim a questão dos reforços, principalmente na parte defensiva do Cruzeiro. E no meio pra frente, extrair melhor daquilo que cada um pode entregar, que eu acho que o time tá muito limitado em relação a isso. Mas, cara, me assustou bastante tudo isso que aconteceu. É muito louco, a gente tá vivendo isso nas últimas horas. Parece que a gente volta para 2020, para 2021, começando tudo do zero. Cara, mas infelizmente dentro de um processo assim de reconstrução, isso era natural vir a acontecer. Poderia ter um outro clube tirando o Pezzolano, não, a tomada de decisão foi ele mesmo querer sair aqui, a gente tem que respeitar. Agradecemos demais, Paulo Pezzolano foi um cara crucial, defendeu o Cruzeiro com unhas e dentes, tinha muita vontade, brigava com a arbitragem. Quantos vídeos a gente tem disso? Às vezes era até ruim, mas por certas vezes sempre tinha razão naquilo que estava questionando. E ele entendia a grandeza da instituição, entendia a grandeza da torcida do Cruzeiro, então a gente vai ser eternamente grato. O técnico que marcou história no Cruzeiro foi o técnico que fez encontrar um time para que o Cruzeiro voltasse para o lugar onde nunca deveria ter saído. E agora tomara que o Pepa seja esse técnico que consiga manter o Cruzeiro dentro da Série A do Campeonato Brasileiro e faça um time competitivo e que extraia melhor dos jogadores que hoje apresentam um futebol horrível, de um nível técnico horrível, dentro de uma diretoria que faz contratações à loucura, como não tem dinheiro e ainda gasta em peças que não conseguem render dentro de campo, mas a gente só vai saber se eles conseguem ainda entregar alguma coisa dentro de um trabalho agora com o novo técnico Pepa, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado aqui de todo esse resumão, de toda essa breve análise, breve não, né? Essa longa análise aqui a respeito desse novo técnico, onde passou, o que ele pode apresentar, a característica aí do que ele vem a fazer nesse elenco do Cruzeiro. Peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal Cruzeiro e para você que tá assistindo esse vídeo aqui nessa segunda-feira, dia 20, fica sabendo que 8 horas da noite vai ter o podcast, a gente resenha lá junto com o João Paulo Big, com o Fabrício Simas e também hoje com o Daniel Angelim ali do canal Lado Azul, vamos resenhar tudo sobre esse dia do Cruzeiro. Você que está assistindo depois, a gente agradece. Lembrando sempre, tem um podcast segunda, 8 horas e quinta, 12:30. Valeu? Um grande abraço. Até o próximo vídeo aqui do canal Cruzeiro. E boa sorte, Pepa. Que seja um Pepa Guardiola, quem sabe. Valeu, tamo junto.